Queridos amigos, o meu abraço a todos que estão nos assistindo e ouvindo. O tema solicitado para hoje é a paciência e a moderação. Então, nós fomos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nós encontramos o título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aí, Kardec comenta 2 versículos. Os que são brandos, porque eles herdarão a terra. E os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Quando Jesus falou em bem-aventurança, em bem-aventurados, ele não se referia aos espíritos já felizes, evoluídos. O bem-aventurados eram para aqueles que estão se esforçando, que estão caminhando para o estado de felicidade. É aqueles que estão sofrendo os desafios para se tornarem bem-aventurados. Aqueles que estão nas injunções da lei de justiça e amor e caridade de Deus. Então, todos nós somos bem-aventurados, porque nós que já estudamos, entendemos a doutrina espírita e estamos hoje, eu falando e vocês ouvindo, é porque nós já estamos fazendo o esforço para nós chegarmos à felicidade. Então, esse esforço, esse caminhar, essa perseverança é que nos tornam um bem-aventurado. E aí, neste capítulo, Kardec começa escrevendo: Jesus faz da doçura, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei, ou seja, uma lei da justiça, de amor e de caridade. Então, se a gente for olhar a definição de paciência, que é uma dessas virtudes que nós vamos focar, mas que ela não está isolada da afabilidade, da doçura, da brandura, mas se a gente for ver uma definição de paciência, é aquele esforço da pessoa manter-se em equilíbrio emocional, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos, dificuldades de toda hora e em qualquer lugar. Quer dizer, é um desafio muito grande e que todos nós ainda não temos a condição de chegar a esse patamar, de manter a serenidade, a tranquilidade em qualquer circunstância da vida. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele também dá uma definição de paciência, mais operosa, em que ele diz: paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano. Então vocês vejam que ele já colocou uma ação de verificar a dificuldade e não simplesmente passar por ela, buscando a solução do problema. Então, verificar e buscar a solução do problema, ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Então, vocês vejam que a definição de Emmanuel é para a gente verificar onde nós estamos
com a dificuldade de exercer a paciência, buscar uma solução, porque senão nós vamos ficar eternamente nessa verificação, ou, se não conseguimos solucionar, transpor o problema, até que tenhamos condições de enfrentá-lo com paciência e moderação. Então, quando nós continuamos a análise desse capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, nós vamos encontrar um item sobre a paciência. E a primeira frase deste item é a seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É uma frase assim que nos deixa, meu Deus, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então nós somos eleitos de Deus. Aí Chico, na sua simplicidade, quando leu essa frase, ele virou para o Emmanuel e disse: eu não entendi o que isso quer dizer. Isso bem no início da sua missão. Aí Emmanuel falou para ele: Chico, no momento oportuno eu vou lhe explicar o que isso significa. E Chico trabalhava no Ministério da Agricultura e uma das suas funções, quando havia aquelas exposições de gado, que era muito comum antigamente, e Uberaba era a capital dessas exposições, onde todos os donos das melhores espécimes, representantes das diversas raças, levavam o seu boi para essa exposição. E Chico foi chamado para uma dessas e ele ficava anotando, registrando as características de cada animal. E ele ficou olhando, vendo aqueles animais tão bonitos, mas que para chegar até ali, eles tinham passado por uma série de sofrimentos, foram marcados a ferro e fogo com a marca do seu proprietário, tiveram o focinho furado para colocar uma argola para que eles pudessem ser puxados, eles tiveram que ser perfurados tomando várias vacinas, eles eram sempre banhados com o pelo escovado, eles não podiam pastar livremente como os outros animais. E Chico estava ali muito condoído quando Emmanuel se aproximou dele e disse: pois é, Chico, esses aí são os eleitos dos homens. E aí nós vemos os homens, nós muitas vezes elegemos no nosso semelhante qualidades físicas, beleza física, comportamento. Agora Deus elege os seus eleitos pela capacidade que ele tem de quitar os seus débitos perante a lei divina. Então, a gente pode comparar. Uma pessoa, quando faz uma dívida junto a um banco ou uma empresa, ele só quita quando ele já tem condições, já tem dinheiro para sanar a dívida. E esse dinheiro deve ser ganho com sacrifício, com trabalho, com honestidade, com perseverança. Então a pessoa vai lá, quita a sua dívida e ela fica tranquila pelo dever cumprido. Mas aí a gente ouve comumente, e a gente também diz: perdi a paciência. É uma frase que a gente fala: nossa, você me provocou tanto que acabei perdendo a paciência. Se a gente for analisar e refletir, ninguém perde o que conquistou em termos de aquisições, patrimônios do espírito, né? Se nós já adquirimos a paciência como uma virtude, nós não a perdemos.
Se nós a perdemos, é porque nós ainda não a adquirimos. E o esforço que estamos fazendo é no sentido de que nós estamos adquirindo já uma certa paciência, mas não aquela virtude como patrimônio do espírito. Então, perder a paciência não é uma expressão muito acertada, mas ela é corriqueiramente usada por todos nós. E tem outro fato. Por que será que a gente, em algumas situações, nós temos uma paciência sem limites? E já em outras situações, nós somos tocados e aquilo nos irrita profundamente e nós não temos a menor paciência para tolerar a pessoa ou a situação provocada. Nós precisamos parar e analisar e vermos o que é que me desequilibra. Por que eu reajo frente a essa situação? O que é que ela me machuca? E nessa reflexão, nós temos que colocar também o componente da ansiedade, que também é um sentimento que está nos envolvendo muito nesses momentos. Por que eu sou ansiosa? A ansiedade deixa normalmente as pessoas agitadas, raivosas, angustiadas, preocupadas, inseguras, irritadas, e tudo isso acaba sendo um gatilho para não exercitarmos a paciência. Então, é um desses nossos desafios. E aí, nós temos que recorrer a tudo que aprendemos na doutrina espírita para analisarmos por que eu perco a paciência em uma determinada situação e não a perco em outra. Por que eu fico muito ansiosa ou ansioso e em algumas situações isso também não ocorre? Aí a doutrina vai nos oferecer conhecimentos para essa nossa análise, para essa nossa verificação, como disse Emmanuel, e para podermos agir, contornando o problema ou solucionando-o. E quais são esses princípios? Primeiro, nós precisamos analisar e entender que somos espíritos imortais, que nós não temos essa única existência e que Deus, em sua justiça, Ele é extremamente paciencioso conosco, nos oferecendo oportunidades do nosso espírito voltar à experiência física para nós refazermos caminhos e corrigirmos débitos que adquirimos no passado. Então, essas situações nas quais nós somos mais sensíveis a não exercer a paciência, nós temos que ver que podem ser situações de agora ou situações de vidas passadas. As de vida passada, elas estão mais arraigadas em nosso espírito. As experiências de agora, elas são mais superficiais, dependendo, lógico, do fato ocorrido e da sua gravidade. E, além de Deus fornecer tudo isso, Ele enviou Jesus. Que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Ele ensinou a verdade nos mostrando o caminho. Quer dizer, estudando a vida de Jesus, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no qual nós vamos encontrar os ensinos morais do Cristo, esclarecidos pela doutrina espírita, e para serem aplicados na nossa vivência cotidiana, é a verdade e o caminho, o direcionamento para nós caminharmos em nossas dificuldades. Muita gente diz, é um sábio conselho, conte até 10. Isso é extremamente importante,
Porque antes de dar uma resposta ou agir, se a gente conta até 10, nesse meio de tempo nós vamos refletir. Por que eu estou querendo agir dessa forma? Nós poderemos exercitar uma respiração tranquila e profunda, o que vai nos acalmar. E em seguida fazermos uma prece. A prece é aquele antídoto que nós tanto necessitamos no exercício da nossa paciência, ou seja, da nossa impaciência. Então, com a prece, nós abrimos brecha para que a espiritualidade nos ajuda. E Chico tem uma frase muito significativa para a gente refletir. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. A impaciência é a reação de quem? Desculpe, a impaciência é a reação que quem nos provoca está esperando. Então a pessoa que nos provoca, ela está esperando essa reação. E quando a gente não se torna impaciente, que a gente fica calmo, a pessoa fica desarmada, porque ela não teve aquela resposta que ela estava esperando. Então, como nós dissemos na primeira frase, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, nós temos dores físicas, nós temos dores morais, emocionais, espirituais. Para as dores físicas, a ciência já progrediu muito e hoje nós temos medicamentos que podem aliviá-la ou totalmente ou quase ao seu extremo. Mas as outras dores, as dores morais, espirituais, emocionais, elas vão depender muito do nosso esforço em vencê-la. Então, essas dores exigem aquela persistência no verificar, no tomar atitude ou contornar o problema para resolvê-lo. Então a vida está sempre nos oferecendo corrigendas. Porque é através dessas corrigendas que nós vamos treinando as virtudes que nós não conseguimos ainda como patrimônio do nosso espírito. Então é só através dos desafios que nós vamos crescendo. Um aluno só passa de ano se ele é submetido a avaliações, se ele assimila o conteúdo e o pratica na sala de aula. Nós também, se nós não formos submetidos a avaliações, nós ficaremos sempre estacionados achando que tudo está correto. Então nós não exercitamos. E para encerrarmos, nós vamos contar uma pequena história cuja personagem é Anália Franco. Anália Franco foi, na sua época, uma das maiores educadoras do Brasil, fundando instituições. Ela fundou mais de 71 escolas, albergues, escreveu manuais de ensino. Então, Chico, através da sua psicografia, ele escreveu a seguinte história contida no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, o espírito é Hilário Silva. E ele conta que Anália Franco foi cuidar de uma sua amiga que estava muito enferma. Só que essa amiga estava extremamente irritada, extremamente impaciente e extremamente agressiva. Ela só reclamava. E aí Anália chegou e falou: eu posso ler uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo? Ela falou: de jeito nenhum, não quero saber dessas leituras, não quero. E cuspiu na face de Anália. Anália foi arrumar os seus lençóis e aí pediu se ela queria água. Eu quero água sim. E quando a Anália Franco trouxe, ela jogou a água na Anália, dizendo que era uma água imunda,
que não era essa água que ela queria tomar e pediu que ela trouxesse outra. Anália Franco pacientemente foi buscar a outra água e enxugou todo o rosto molhado. Depois ela perguntou para essa pessoa: você quer um chá? Ela falou: quero. Aí quando a Anália trouxe o chá, ela falou: esse chá tá frio, esse chá tá com gosto ruim, eu não quero tomar esse chá. E jogou também a xícara de chá em cima de Anália. Aí Anália perguntou depois: e um remédio você aceita para amenizar sua dor? Ela falou: lógico, e que você traga muito rápido. Anália trouxe o remédio numa colher e após ela tomar, essa pessoa jogou a colher com tanta força no braço de Anália que machucou, começando a aparecer o sangue. Quando ela fez isso, parece que ela teve um choque e acordou e começou a chorar profundamente e chorou por muito tempo. Aí, quando ela se acalmou, ela virou para Anália e disse: olha, se a doutrina espírita te ensina a ter essa paz e essa paciência com uma pessoa tão difícil como eu, por favor, leia uma página do Evangelho que você queria. Aí a Anália abriu justamente nesse capítulo 9 e começou: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. No dia seguinte, essa pessoa estava serenada, calma, ela tinha aceitado tomar passe e ela estava refeita. E foi a primeira contribuição que a Anália recebeu de doação para ela construir mais uma de suas entidades educativas. Então vocês vejam que a paciência, ela remove montanhas. Então o que nós queríamos deixar para todos e para nós, que o cultivo da paciência e da moderação é um exercício árduo, mas que nós não devemos fugir e que devemos exercitá-lo dia a dia em todos os instantes da nossa vida. Muito obrigado e meu abraço a todos.